no ano que passou, fazendo uma abreviação assim, no começo do ano nós tivemos o Covid, onde fechou tudo a princípio e ninguém sabia o que ia acontecer. Nós conseguimos soltar todos os nossos cavalos, baixar bem os nossos custos durante esse início e logo em seguida a coisa devagarzinho foi voltando, porque a gente passou a ser uma opção para as pessoas não ficarem dentro de casa, poderem sair de casa sem risco ou com menor risco, ou sabe lá também. Mas de qualquer forma começou a acontecer das pessoas passearem com as crianças e de repente cair aqui dentro da fazenda e ver que tinha aula e se matricular. Nós tivemos por volta de 30 matrículas durante o período de Covid. Logo depois que passou aquele momento que todo mundo tomou um susto, parou, a coisa foi voltando e foi ficando melhor para a gente naquele momento. Até que em julho, foi julho, junho, agosto, mormo. Até que em agosto nós tivemos o caso de mormo. Aqui um cavalo da escola que ia sair, foi testado positivo para mormo e aí criou-se todo um problema, porque imediatamente o protocolo, o Ministério da Agricultura comunica a vigilância sanitária e como é uma zoonose, vieram aqui e aí fecharam a gente de vez, não podia vir ninguém, foi existe um certo terrorismo em questão de que nós tínhamos uma doença altamente contagiosa que nunca ninguém viu, mas que era uma doença altamente contagiosa e que, enfim, a conclusão que eu tiro disso, a gente ficou 2 meses fechados em função disso. A gente cumpriu todos os protocolos, cumpriu todas as exigências do Ministério da Agricultura. O cavalo foi sacrificado, os outros todos testaram negativos e aí eles nos liberaram depois do reteste dos cavalos. Os cavalos foram testados 2 vezes. Boa tarde. E aí o que eu tiro de conclusão disso é que a turma não sabe nada, existe a doença do mormo, mas não é isso que está exatamente aí. Os cavalos que testam, eles testam positivo para anticorpo, eles não testam para patologia exatamente, porque eles dizem que às vezes dá negativo e é positivo, enfim, eles têm uma teoria, existem teorias de que isso que eles estão achando não é mormo. Enfim, provou-se que esse cavalo conviveu aqui durante 6 meses com os outros cavalos e tudo, nenhum cavalo pegou, então já é um sinal de que não é assim. Os cavalos não têm a doença e não transmitem, nesse momento, por exemplo. Enfim, não quero entrar mais a fundo nisso, porque me decepcionei muito com as pessoas, com a vigilância sanitária, com o Ministério da Agricultura, ninguém sabe nada, é horrível. Mas nós saímos dessa e aí sim nós partimos para um recomeço, né? Recomeço no sentido de que isso gerou consequências sérias, no sentido de que nós ficamos 2 meses com a receita pela metade, com as despesas as mesmas, e nós comemos todas as reservas que a gente tinha da escola, elas foram zeradas. Por isso que até o projeto disso daqui, de ter os móveis aqui para a gente poder se instalar, a cobertura na lanchonete, uma série de coisas que estavam dentro do projeto vão
ficaram um pouquinho suspensas nesse momento para a gente se reorganizar financeiramente, né? Não devemos nada para ninguém, a coisa foi, a parte dos alunos, das pessoas que trabalham com a gente, foi assim, todo mundo compreendeu, ajudou, permaneceu. Quando a gente voltou todo mundo. Então eu acredito que a coisa agora tende a ir se recuperando naturalmente, porque nós não estamos ruins, nós estamos com um número de gente boa, simplesmente porque a gente passou por um período aí em que deu uma balançada no dinheiro que seria para investir aqui, para as melhorias e tudo mais. Mas enfim, recuperamos, estamos aí. Os professores e os funcionários durante o período do Mormos tiraram férias, então a gente resolveu fazer isso para não parar agora no final do ano. Continuamos trabalhando normalmente e agora entramos esse ano, agora no 2021, com força total aí, com gana de recuperar isso daí, da gente tocar para frente esse projeto nosso da escola de equitação, né, que eu acredito muito. Então, eu queria, a partir de agora, daí, entrar no ano de 2021 e ver o que a gente tem de programação e o que a gente tem de projeto, para que cada um possa se orientar e fazer a opção, né? 2021. Nós vamos ter uma questão, uma mudançazinha na estrutura da escola, no sentido de determinar um tempo de formação para os alunos na escola, né? A escola de equitação, a nossa escola de equitação se propõe a ensinar exclusivamente a equitação pro cavaleiro. A gente usa os cavalos como um instrumento para a gente poder desenvolver uma técnica, uma prática, de forma que todos saiam da escola com uma bagagem de informação e de vivência, para que aí sim possam partir para uma outra etapa, que realmente é o que, não sei se é o que encanta, que é você realmente achar um parceiro para você. E aí você desenvolver um conjunto. A partir da sua equitação já desenvolvida, você passa a ter um cavalo que você vai descobrindo e vai vivenciando e vai aprendendo junto com ele, até que a gente consiga montar um conjunto que competitivamente seja eficiente. Esse é o nosso barato aqui, esse é o nosso jogo, esse é o nosso esporte. A partir disso, você pode se aprofundar no mundo do cavalo, em várias atividades, mas o nosso propósito é ensinar a equitação esportiva de salto, de forma eficiente, ok? Então, é claro que se a gente faz um esporte onde existe competição, não é uma competição direta como outros esportes. Quer dizer o seguinte, na nossa atividade, a gente entra, faz uma apresentação, a melhor possível que a gente consiga, diante do regulamento, né, que existe no jogo. Aí você sai dali, passa todo mundo e depois você vai ver
o que aconteceu em termos de resultado da prova toda. Isso que eu quero dizer. Então, no nosso esporte não adianta você se preocupar com o concorrente ou adversário. Você tem que focar completamente entre você e seu cavalo, conhecer bem as regras e ir atrás do seu melhor, do seu conjunto, do seu resultado melhor. E aí, consequentemente, você vai fazendo as competições e você vai vendo aonde você pode estar dentro da classificação e tudo mais. Então, é um esporte que não tem essa coisa da competição direta, né? Então, a gente faz na escola um projeto em que a gente vai às competições como uma forma de preparação para eles futuramente terem o seu companheiro e a gente não nos interessa ficar fazendo competição ou mesmo ter grande representatividade nas competições, porque eu acho que não é o momento ainda. Mas a gente tem que vivenciar a competição de uma forma educativa e tudo, para você se preparar para a hora que você sair da escola de fato. Então a gente faz uma programação de competições em que a gente vivencia isso, que já vem se tornando cultural, e eu acho que é um número suficiente aí para a gente poder trabalhar. A gente faz 2 provas internas, né? Uma em maio, que normalmente é para preparar para o Paulistão, que é em junho ou julho, normalmente julho, em que é o Campeonato Paulista não é entre as escolas, eles chamam de iniciantes, é até 90 centímetros, né, que as escolas estão envolvidas. Então, a gente faz em maio aqui, prepara. A gente para a escola durante uma semana no meio do ano, justamente para a gente poder deslocar todos os cavalos, os funcionários, para quem quiser ir fazer a competição. Vejam que essa logística é muito complicada, por isso que a gente tem que fazer. A gente tem 130 alunos, 120 alunos hoje, basicamente. Você vai com 10, que seja, né? Para a competição, você fica com 110 em casa e, no entanto, você tem que deslocar cavalo, você tem que deslocar professor, você tem que deslocar tratador e você desfalca a maioria. Então, por isso, a gente acha necessário que faça competição, mas a gente também não quer desfalcar ou interromper quem está aqui e não está nem aí para a competição. Enfim, a gente quer privilegiar a maioria. Então a gente para uma semana já antecipadamente. Nós não temos as datas ainda, porque nós temos um pouquinho de enrosco na eleição da confederação, que judicializaram, e me parece que vai ter outra eleição agora dia 29 de janeiro, aí define o presidente e aí a gente começa a ter as datas definidas e tudo mais. Mas a sequência fica essa: assim que sair as datas, a gente divulga as datas, inclusive a nossa. Em novembro, mais ou menos, a gente faz uma outra prova interna aqui, para no final do ano, mais ou menos 15 de dezembro, a gente encerra a escola e leva quem quiser para uma prova. A gente culturalmente ia a Campinas, que tem facilidade e tudo para se deslocar, mas esse ano Campinas eu não sei. Eles dizem que vão fazer prova só depois da vacina. Não sei como vai sair a vacina, não sei como vai desenrolar esse ano. Mas nós temos São Paulo, nós temos o Toda em Itatiba, que abriu um lugar lá que faz as competições para as provas de escola também. Então nós vamos definir
assim que nós tivermos condições, essa prova do final do ano. E aí a gente passa as datas todas, né? Aí eu tive vendo uma entrevista que teve no último concurso do DODA aqui, que tinham vários olímpicos ali, e eu vi que existia e existe uma deficiência no sentido de que as escolas de equitação, elas não divulgam, elas não estimulam o conhecimento do esporte em geral, no sentido de que os cavaleiros não são conhecidos. Quem está na escola dificilmente conhece quem foi o último campeão pan-americano, que foi brasileiro, né? Quem foi para a Europa e desbravou tudo e que iniciou tudo, a gente desconhece isso nesse início, né? Mesmo porque a gente não participa das competições e tudo. Aí o DODA está com um projeto bem bacana aqui em Itatiba. Ele está transformando o lugar dele lá num lugar de evento e está fazendo provas direto e levantando o nível das provas, levando os cavaleiros importantes e tudo. E aí, conversando um pouquinho com ele, eu tenho um projeto, isso nós precisamos também as datas dele primeiro, a gente a gente vai levar os alunos da escola pro concurso do DODA, pro Grande Prêmio. E nós vamos entrar dentro da pista e vamos apresentar os cavaleiros para os alunos e vamos, quem quiser pegar autógrafo e depois pesquisar quem são, quem ganhou, para que a gente comece a se inteirar um pouquinho, as crianças inclusive, principalmente, se inteirar um pouquinho de quem é quem, né? Criar uma cultura, né? E de uma forma, nós temos acesso a todos eles. Então, eu acho que vai ser bom para eles. Na Europa é assim, né? Na Europa abre o reconhecimento, a molecada junta na beira da pista, assim, horas que os cavaleiros saem, todo mundo conhece, é que nem Fórmula 1, você não precisa montar para poder ter um ídolo no esporte e tudo. Lá na Alemanha tem estádio que junta 30 mil pessoas para ver uma prova de salto, em Aachen, por exemplo. Enfim, a gente criar uma culturazinha e pelo menos informar as pessoas, nós que estamos desenvolvendo esse esporte, o que tem lá para cima, né? Quem são as pessoas que estão lá e tudo mais. Então, isso é um projeto já, eu acho que o primeiro do DODA que tiver, a gente vai juntar uma van aqui, todo mundo que quiser ir, nós vamos, um pouquinho antes do Grande Prêmio, vemos do Grande Prêmio e acabou, faz uma comprinha na lojinha lá e embora. Ou foge da loja, né? Mulherada pouco. Então, só reforçando um pouquinho, então esse é um outro projeto que está já certo e só estamos esperando as datas para a gente poder divulgar e seguir em frente para fazer as coisas. Vai ser só para os alunos? Não, todo mundo que quiser, claro. Todo mundo é um evento vai aberto? ter que comprar uma camisa. Tudo bem, mas a gente pode ir para o Claro. Então a ideia é essa, é levar as pessoas para ver o Grande Prêmio. É interesse deles também. E podemos entrar na pista, e podemos conversar com os cavaleiros, e os meninos podem reconhecer. Enfim, é para todo mundo, não é para os alunos só. É para a gente criar uma cultura mesmo e a gente ver como que é a prova bacana, a prova dos cavaleiros que disputam equipe em Olimpíada, em Pan-Americano, em Mundial, enfim.
só dar uma ênfase também, eu vou vir com tudo, cada aluno vai ter a sua classificação no sentido do tempo da escola de equitação, né? Eu acho importante a gente definir isso para que a gente possa dar uma direção para vocês, no sentido de que a gente sabe que esse período da escola de equitação, ele é barato em relação ao outro período que você precisa adquirir um cavalo, que você precisa manter um cavalo, que você precisa ir na competição, enfim. O que nós chegamos à conclusão que nós estamos há 4 anos assim oficialmente como a Escola Aubá. A gente ainda não tirou, e eu tenho certeza que são poucos cavaleiros que nós vamos tirar, que saem da escola e compram um cavalo e que mantêm esse cavalo e que fazem o treinamento, que vão na competição e que possam desenvolver na sua categoria durante a sua carreira esportiva. Porque a gente sabe que é um upgrade, que são poucos que são possíveis sustentar. No entanto, eu tenho visto assim uma molecada e uma vontade de seguir fazendo de alguma forma, e que me dá a vontade de amparar isso, de resolver de alguma forma, dar um amparo se realmente as pessoas quiserem. Eu estou fazendo um projeto de um curso de profissionalização. Aí precisa ser a partir dos 15 anos, né? Mas um curso que como se fosse uma faculdade. Ele vai durar 2 anos e ele vai dar todas as atividades que existem dentro do nosso mundo. Por exemplo, armador de percurso. A gente tem uma carência de armador de percurso enorme, e é uma profissão assim que são poucos que fazem. Esses poucos que fazem têm demanda para a vida toda. Eu tenho um amigo de infância, o Guilherme Jorge, que armou a Olimpíada, que era cavaleiro junto com a gente, fez veterinária, caiu para esse lado. Hoje ele mora em Wellington, arma no mundo todo, é um dos top 5 do mundo em armação de percurso. E existe um caminho para você fazer isso, e a gente pode dar esse caminho para quem quiser. O B, que mora no México, que é um grande armador de percurso também, é filho de um cavaleiro que foi meu vizinho em Orlândia, e ele nunca montou, só que desde moleque ele encanava em desenhar os percursos. Ele é um grande armador de percurso hoje também, mora no México, arma nos Estados Unidos, arma na Europa, e assim, ele gostava e foi tomando os caminhos que precisa ser tomado, e virou um grande armador, vive muito bem. Então, você não precisa ser um grande cavaleiro, um grande piloto para ser um bom professor, né? É outro caminho que dá para ser tomado. Você não precisa ser um grande piloto para ser um grande preparador de cavalo, e é outro bom caminho a ser tomado. Então, você tem uma quantidade de opções dentro da atividade que se vive muito bem, e é claro, precisa se desenvolver, você precisa ser bom em tudo para você poder ter. Mas tudo isso a gente não tem de forma oficial, por isso que tem muito pouco, porque as pessoas não têm acesso a isso. Então, o que é tratador é outra coisa, que na Europa é chamado de groom, né? Porque é uma peça fundamental assim dentro de uma equipe de alta performance,
é o cara que tem o contato direto com os cavalos, é o cara que conhece, que dá comida para ele, que é uma profissão assim, o cara dirige caminhão, vai no concurso dirigindo, descarrega os cavalos, tem que ter um preparo para isso. A parte de primeiros socorros, enfim, tem um monte de coisa para aprender e dá para ser um bom groom e viver bem, quem gosta disso. Enfim, tudo isso vai ser colocado nesse curso, junto com a história do cavalo, a história da equitação. Inglês é fundamental, porque esse curso ele vai se concluir na Europa com o Yuri. É um projeto meu junto com o Yuri, que mora na Holanda e tem um centro de treinamento. Ele é um grande comerciante de cavalo de salto e um grande piloto. Está em todos os concursos 5 estrelas e tudo. E nós estamos fazendo uma combinação desse curso terminar 3 meses lá, que é o tempo possível para passar com o visto, né? O visto de turista. Ficar trabalhando lá também em várias áreas que ele pode possibilitar essa pessoa vivenciar isso. A partir daí, essa pessoa está pronta para entrar em qualquer lugar. E a gente tem o acesso a esses lugares e a gente tem falta dessa mão de obra, entendeu? Então dá para você, de certa forma, evoluir um pouquinho com a escola de equitação, que é só um pedacinho. E que na verdade é o que a gente se propunha até o momento. A escola de equitação é só cuidar desse pedacinho. Me perguntaram e me perguntam, pô, mas e depois? E depois? Eu também pergunto, eu não posso cuidar da vida de todo mundo, né? É claro que eu desejo, é claro que a gente, nós mesmos, né, temos essa coisa. Não, mas como assim? A pessoa termina a escola e não vai poder mais comprar um cavalo? Divide-se um cavalo? Sei lá, aí é outra história, outras soluções que a gente tem que dar. Mas eu estou sentindo isso, que muita gente que às vezes não tem a condição financeira de montar esse projeto assim esportivo, mas quer estar ali dentro, entendeu? Tem uma condição para... Então esse projeto de profissionalização vem para tentar amparar um pouco isso, pelo menos. E é claro, é para atender as pessoas que saem da escola às vezes e se interessam em continuar num curso como esse, ou mesmo para pessoas de fora, né? Mas é claro que quem sai da escola de equitação vai ter muita vantagem, pelo menos na parte da equitação, que é uma das áreas, né? Então é esse o projeto. Isso eu penso para 2022. Essa questão do tempo da escola, ele está vindo um pouquinho em função de eu perceber que muita gente acaba se precipitando um pouco, às vezes porque não sabe até onde vai, até o que dá para fazer, e acabam saindo da escola e adquirindo um cavalo ou cedo demais. E é claro que eu não tenho nada com isso, mas meu papel é orientar no sentido de, primeiro, segurança. A gente precisa tomar cuidado no nosso esporte, porque a gente não tem nenhuma carteirinha que habilita alguém a estar fazendo o que está fazendo. Não tem nada, a confederação não te dá nada. Se você tiver um bom papo, você convence quem você quiser, e você pode ser um treinador, você pode ser um cavaleiro, você pode ser o que você quiser. Então, a gente cai em muita fria, sabe?
Então precisa tomar cuidado, porque tem uma questão de segurança mesmo. Nós tivemos uma aluna nossa, a Mariana, né, que teve um acidente com um cavalo lá, num lugar onde ela foi. Ela comprou um cavalo, acho que cedo demais, normalmente cavalos que não são adequados, né, porque não tem experiência, então a coisa acaba se tornando um pouquinho perigosa. Então, isso só vem reforçar isso, que são 4 anos de escola de equitação, vamos dizer assim, para que eu consiga fazer com que as pessoas, ou nós consigamos, que as pessoas saiam pelo menos com uma noção e se botem menos em fria, né? E você sabe que tem esse tempo, espera. Normalmente são crianças, eles têm ansiedade, nós temos a ansiedade de comprar um cavalo, de ter um cavalo, de dar um cavalo, mas tem esse período que nós estamos dedicados à equitação deles, não ao cavalo ainda. Eles não têm ainda maturidade para entrar nessa questão de formar o conjunto ainda, porque a equitação, o entendimento do que eles estão fazendo ali, de como faz as coisas, ainda não está completo. E a escola te dá esse nível de 40, 60, 80 e 90, né? Te dá esse parâmetro que a gente segue, mas também não é isso. É outra coisa que a gente às vezes tem reclamação e tudo. Ah, mas eu já estou saltando 90, eu vou montar esse cavalo, vou saltar 80, não sei o que. Vai, porque não tem a ver com a altura que você salta nesse momento, tem a ver com como você faz. E você ter a experiência de vários corpos de cavalo, vários temperamentos de cavalo, esse é o momento. Vai montar Japelu, vai montar o Átila, vai montar todos os tipos, e até a gente, como tem a programação semanal, e pessoas que montam 2 ou 3 vezes por semana, a gente repete sempre o mesmo exercício. Então eu peço, às vezes é difícil também por causa da logística de cavalo, que sejam cavalos diferentes todos os dias. O exercício é o mesmo, mas sejam cavalos, as dificuldades são diferentes, é tudo diferente. Às vezes é difícil para a gente tirar uma pessoa de um cavalo e botar no outro. Às vezes é difícil a gente ter a logística de conseguir não usar aquele cavalo para a mesma pessoa. Mas enfim, que todos tenham consciência que a gente está focado na equitação de cada um e que os cavalos são um instrumento, e que depois que você sair dali, aí sim, aí nós vamos arrumar um companheiro, vamos descobrir as coisas boas, as coisas ruins, vamos tentar a eficiência no conjunto. Mas isso fora da escola de equitação. Eu queria saber de vocês, tem um feedback até alguma dúvida, alguma sugestão, a gente só colocar aqui um pouquinho outra coisa importante que às vezes a gente vê. A gente montou uma estrutura de pré-equitação e escola de equitação. Isso é outra coisa também. A pessoa passa a ter 4 anos a partir do momento que ela entrou na escola de equitação. Então, Marquinhos, você falou aí bastante desse negócio da escola de equitação, que acho que é uma coisa que vocês estão implementando a partir desse ano. Do tempo. Do tempo, isso. Aí você vai pegar os alunos que já estão aqui e vai mais ou menos classificar eles em que ano eles estão. Então, quer dizer, um aluno vai estar no primeiro, segundo, terceiro ano. Exatamente. Ao concluir o último ano desse seu período de formação, você fala para o aluno assim: agora você concluiu o curso, você tem que seguir a sua vida, é isso? Sim. E quer dizer, você não vai ter uma atividade para quem chegou, se formou e quiser continuar, mas não seguindo no caminho
de ter o cavalo, de se profissionalizar. Ou seja, eu quero fazer a equitação esportiva, mas de uma forma lúdica, ou seja, recreativa. Eu gosto de saltar, eu gosto de ter um contato com o cavalo, eu não tenho condições, não tenho dinheiro para ter um cavalo, e eu vou numa escola e eu vou saltar até 90 centímetros, porque eu sei que é o limite, mas eu quero continuar fazendo essa atividade como eu jogo basquete na escola. O curso de aperfeiçoamento de inglês, você acaba a cultura e continua fazendo curso de conversação, sabe? Ou então você reúne os amigos para jogar futebol society, você aluga uma quadra e joga sem ser um jogador de futebol. Esse tipo de atividade você está pensando em... Você não está... Eu tenho duas empresas aqui. Eu tenho a Escola de Equitação Albar e eu tenho o Tal Equestre. A Escola de Equitação Albar, ela funciona dentro do Tal Equestre. O Tal Equestre é o estabelecimento. E dentro do Tal Equestre, eu tenho pensão de cavalos de proprietários. É o que eu tenho. Eu tenho professores disponíveis para dar aula para as pessoas particulares, que têm o seu próprio cavalo. Então, assim, eu tenho toda a estrutura. Agora, precisa... Ele está falando se não Se não tiver o cavalo. Então, mas se não tiver, Eu tô na mesma se posição não dele. tiver o cavalo, você precisa arrumar uma forma de estar num cavalo. Seja ela compartilhando com alguém, seja ela pedindo para um tio seu que é rico e bota o cavalo ali. Então você não vai prover o cavalo. De forma nenhuma. Não, Acabou dentro da escola de equitação, sim. Mas ele Acabou formou, a escola de equitação, Acabou. ela está formada. aí Ela acabou. tem que criar um rumo para a vida dela. Mas não vai mais ter sal? A pergunta acho que do Maurício é a mesma que a minha. Então depois acabou, encerrou, fechou o ano. Aí elas não podem, as crianças estão fazendo de uma forma mais simples, não podem mais vir fazer aula dentro da escola. Dentro da escola, elas estão formadas. pode fazer Nós aula vamos dentro formar, do nós vamos colégio. dar casaca para eles, nós vamos... Então, mas assim, por exemplo, eu estou dentro de uma academia, eu não quero mais fazer aquilo lá. Então eu posso contratar um professor particular, alugar um cavalo de alguém e vir fazer a minha aula? Você entra num esquema do tal equestre, Então, você é sai isso que da... eu entendi que você estava Isso, falando. é o que eu digo, Posso contratar- escola de equitação É é até uma um- empresa. Sim. Tal equestre é outra empresa. Se Então, você eu- quiser conversar com a gente lá, putz, Marquinhos, você não tem nenhum cavalo aqui. Ah, mas Tal você equestre. tem isso. Você Tem, pode... então, Não isso- tem. Mas a gente pode conversar, mas nada a ver com a escola de equitação. Sim. Formamos na escola de equitação, demos a casaca, vamos na Mas última você prova. pode a até gente... propor, por exemplo, eu preciso de um cavalo. Tem fulano, ela mais tem um quatro que se cavalo. formaram, Ela tem um chamam cavalo, a cavalo. despesa do cavalo dela é alta. Olha, eu tenho 4 alunos que querem fazer. Você pode alugar o seu cavalo, esses alunos fazerem? Existe essa possibilidade? Existem várias possibilidades. Aí é tudo conversar. Mas Fora da Albar. escola de Dentro equitação. dentro Exatamente. da- Aí você tem um professor que são os mesmos, Sim. mas que vão atuar de uma outra forma, porque, por exemplo, na escola de equitação, eu faço toda a programação de uma forma geral, Sim. do conteúdo que eu quero colocar no curso todo. Quando você passa, pode ser com o mesmo professor, para um sistema em formar conjunto, é tudo diferente. Às vezes você faz até o mesmo exercício, mas a abordagem é completamente Eu diferente. entendo, você É precisa indivíduo. formar, porque se você não forma, é como se você estivesse acumulando. Exatamente. Vão entrando os Exatamente. novos e você vai inchando, chega, a estrutura fica E impossível. o que acontece? A gente está chegando num número que eu acho que não é sabido ainda exatamente. Que número é bom para a gente, para a escola? Para a gente sobreviver, manter a qualidade. Ter cavalo. Ter cavalo, porque essa logística de cavalo é dificílima, é outra questão que todo mundo tem que entender e que vocês têm que participar, que os cavalos se machucam, os cavalos ficam doentes e às vezes a gente fica um pouquinho acanhado porque, putz, você vai montar mancou a Itália, mancou o Conde e a Chiquita meteu a cabeça na cerca ali, não pode pôr a cabeçada. Numa semana assim, nós estamos em 3 cavalos, né? A gente já está num limite ali, a gente tem 13 cavalos hoje, 14 com a Uli, né? Que a Roberta usa no projeto dela e quando ela não usa, a gente usa também.
Nós temos a necessidade hoje, porque nós tínhamos o Coriander, que é do David e estava no sistema de escola, que esse ano ele saiu do sistema de escola, porque o David vai usar ele mais para o João, foi uma opção dele e ele tinha essa opção. No entanto, nesse meio do caminho, nós tínhamos aí uma negociação entre o Coriander, de alguém dividir, eles estavam resolvendo, o cavalo da Maristela, o Boulevard também, se interessava alguém dividir. Acabou que o Coriander está fora da escola agora, o Embaixador também foi vendido, que era do David, participava no sistema da escola. Então, de certa forma, nós perdemos alguns bons cavalos da prova de 90, que são os mais difíceis. Então, hoje, nós temos um interesse, por exemplo, para quem quiser, de comprar um cavalo, de ter um cavalo dentro da escola que faça 90 centímetros. Esse é um cavalo que não é de 10 mil. É um cavalo que é de 20, 25, 30 mil. Eu faço esse sistema ainda, e dá para também, é outra coisa que dá para conversar. As pessoas compram um cavalo, Sidney tem essa condição e tudo, mas dá para fazer de várias formas. Compro o cavalo, eu utilizo na escola, assumo as despesas, se eu uso integralmente, você pode fazer uma divisão, e a pessoa monta na escola no seu cavalo. Ele é usado na escola, mas a vantagem é que ele tem o cavalo dele ali, paga aula normalmente, eu assumo a despesa do cavalo, mas ele tem a possibilidade. Uma pessoa que sai fora da escola, pode muito bem a gente compartilhar de uma certa forma, né? A gente determinar um tempo que a gente usa na escola e você usa tanto tempo, né? E aí dividir as despesas. Existem formas. Só o que eu quero definir é isso, que a escola, como escola de equitação, ela é muito clara para mim o que a gente tem que passar e formar, e aí vamos conversar depois sobre. Uma coisa interessante uma vez formado esse pessoal do 90, é que a escola promova o contato dessas pessoas para eventualmente formar esse grupo, se for o caso de comprar um cavalo. Da gente pensando juntos, dividir, né? Mas pensar esse grupo em conjunto. Exatamente, porque é isso, é uma combinação junto. Eu não tenho solução nenhuma, mas a gente tem várias opções que a gente pode ajudar, a gente pode ir atrás dos cavalos, né? Então, é isso que eu queria deixar claro, e a gente construindo essa sequência juntos, né? E porque outra coisa também é que eu não posso, por exemplo, pegar as crianças e botar no curso de profissionalização. Às vezes elas se formam antes dos 15 anos. Nem que ela queira, não dá vai ser uma coisa um pouco mais intensiva, né? Então, achar formas, né, As crianças muito pequenas, por exemplo, podem ficar 10 anos. Nós temos de 3 anos. A gente coloca na escola a partir dos 7. Que já tem um pouquinho mais de corpo, já tem um pouquinho mais de... mesmo que ela já tenha habilidade, né? Então, é essa questão. Eu acho que tem pouca gente do puxadinho aqui, das pessoas que ainda estão... mas como estamos gravando, Bento? Então, como estamos gravando e vai chegar em todo mundo, tem outra questão aí que a gente tem feito e que às vezes possa ter uma ideia contrária, que é o seguinte: as crianças, quando começam muito cedo, nós temos que ter uma pessoa puxando elas. Ainda não dá para dar a liberdade delas saírem montando. E a gente tem adotado ajudantes para o instrutor. E esses ajudantes,
tem sido os nossos meninos. O João, Pedro, minha filha Bruna, molecada de 12 anos aí e tudo, mas que tem uma intimidade com os cavalos, nasceram junto com os cavalos aí, todos os moleques têm uma participação grande, independente, tem sensibilidade para poder puxar os nossos cavalos, que são super seguros, mas eles são só um instrumento para os instrutores desenvolverem a aula, as brincadeiras e tudo mais. Às vezes pode ter uma visão um pouquinho, putz, mas esses meninos muito novos e não sei o que, exploração de menores, mas tem funcionado muito bem. Eu não tive ainda nenhuma reclamação direta, mas eu sei que algumas pessoas às vezes ficam um pouquinho... Na dúvida. Eu queria que as pessoas, quando se sentissem, me falassem, mas é consciente, é seguro, tem sido seguro, a gente tem conseguido trabalhar bem assim. Porque assim a gente consegue botar até 3 juntos, fazendo a mesma diversão, a mesma atividade e tudo. Né? Enfim, mais alguma coisa? Thaís, queria... Falei tudo. Ô, Marquinhos, esse projeto do Profissionalizante para 2022, ele vai acontecer aqui na ICA ou é uma coisa fora que vocês estão pensando? Aqui na ICA. Aqui na ICA. Aqui na ICA. Esse projeto... Não, eu falei, na filosofia é uma das coisas que a gente está pensando. Vai ser, eu penso numa coisa assim, meio período, uma faculdade, de certa forma, né? Onde as pessoas, não sei ainda, durante trimestres vão entrar na prática de uma das atividades, que seja tratando, seja montando, seja armando, seja acompanhando veterinário, indo em prova, né? Que isso é outra atividade. Hã? A ecoterapia. Ecoterapia, exatamente. Quem, né? Cada um vai fazer todas as atividades. E é o que eu estou dizendo, incluindo história do cavalo, história da equitação, filosofia, inglês, vai ter, nós vamos, seja conversação, seja iniciação, a gente, é fundamental, pelo menos para a gente finalizar o curso lá e a pessoa não ir completamente sem saber nada, né? Mas tudo aqui, usando a nossa estrutura, usando os nossos cavalos para orientar as pessoas e tudo. Essa é a ideia. O que eu precisava é de mais uma sala, né? Para fazer. Mas aí são. Espaço tem, né? Espaço tem. Eu tenho sonhos, vamos ver. Eu falo para os meninos, a primeira coisa que eu queria é fazer essa cerca todinha assim, ó. Imagina, essa cerca todinha, assim, não precisa ser nem ser o X, fazer assim. Ela inteirinha assim. Ali no lúdico, um picadeiro coberto. Aí as salas ali, invade ali, para a gente acabar com sol, com chuva e tudo. Né? Aí a gente vai ter uma estrutura, é um sonho, mas não é impossível. Nós temos um projeto para isso daqui, que é do Sérgio, né, do Porto, de condomínios e tudo. A perspectiva é que a gente fique aqui, atenda até essas. Então pode ser que exista interesse em investimento para que atenda um condomínio, um padrão e tudo. Vamos ver, eu tenho esperança de que isso daqui tem um futuro bom. E é isso, a gente tem que ir prestando o serviço e fazendo o que a gente é capaz, né? Da melhor forma possível e descobrindo caminhos. A escola, ok, a gente vai aperfeiçoando, é uma realidade. A turma que vai sair da escola agora, a gente ainda não tem, né? Vamos passar para outra realidade. Os grupos vão diminuindo, mas a gente tem que manter, o que você falou, manter a turma em contato para ir podendo se ajudar.
Porque eu acho que uma maneira de você criar essa cultura do hipismo é justamente você mantendo esse grupo, né, no final da escolinha, de alguma maneira competindo, praticando, mesmo que seja fora da estrutura escola, mas dentro da estrutura hípica. Né? Sim, dentro do tal. Essa é a ideia. E outra pergunta, Marquinhos, no caso da escola, você começa a contar o primeiro ano a partir que ele vem para a pista de areia, vai Ele no chão. vai para os professores, né? Nós classificamos Maristela e David como professores, Davi, Isa e Thaís como instrutores. A Thaís é chefe das crianças, ela que faz toda a parte de atividade, de recreação, claro, conjuntamente, porque tem uma intenção técnica, mas Isa e Davi preparam os alunos para passarem pro David e para Maristela. Aí sim passam a contar como escola de equitação. Antes a gente chama pré-equitação. Eu vou classificar direitinho, conversar com todo mundo, se está de acordo, se quer repetir de ano, se quer adiantar o ano e tudo, às vezes dependendo do interesse de cada um, né? É claro que nós, Pedrão e Helena, nós não formalizamos, mas nós formamos eles. E o Pedro, ele vinha? É verdade. E o Pedro, ele falou, mas pô, e agora? Eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer. Ele se formou, né? Formou. Aí eu dei para ele até julho, né? Porque a vida dele, a Helena tá indo para São Paulo, não sabe se vai para São Paulo, se não vai para São Paulo. Ele também tá lá com projetos dele que ele, não sabe se tem tempo. Enfim. Eu dei até julho para ele vai continuar praticando na escola e tudo, para poder também entrar nesse processo de ver, compartilhar um cavalo, comprar um cavalo. Na verdade, a gente tem um grupo bom, eu acho, para compartilhar isso, para compartilhar um Sim, eu cavalo. acho que começa a ficar bom, sim, eu concordo. Eu acho que precisa chegar um projeto para 2022, a gente tem que ter um também. Tem que ter. Então, a partir do momento que, a Duda vai se formar tal ano, ok, então nós vamos já pensando o que a gente pode fazer lá. Até então a gente tem que ir segurando a turma, porque quer todo mundo sair, né? Mas eu acho que é importante segurar um pouquinho e pensando na formatura. Meninas também. E será que a gente a tal podia criar um grupo específico para isso? Podemos. Oficializado? Podemos. Do tipo, olha, você saiu da escolinha, existe esse grupo do qual você pode fazer parte e tem as condições para você fazer Tipo parte. a comissão de formatura que você tem Isso. numa faculdade. Vamos fazer uma comissão de formantes. Não precisa nem ser do tal, pode ser da própria escola. Ou da própria escola. Né? A escola faz isso. Mas existe uma Os grupos dos formados. Formados. Né? E aí formou, ok, entra nesse grupo aqui, ó, essa turma aqui tem o mesmo interesse, né? Vamos trocando ideia. Ou pra Porque entrar daí, nessa turma custa tanto, porque tem que pôr Então, tantos alunos tem que compartilhar um porque cavalo. o tal equestre entra aí, na verdade, ok, resolvemos, vamos comprar um cavalo, não sei o que, nós três, ok, bota lá no tal, vai pagar o preço do tal, o tal não tem nada com negociação de um ou outro, ele cobra o cavalo, entendeu? Esse é o serviço nosso, damos ração, feno, serragem, mão de obra e piquete, esse é o nosso serviço do tal equestre. Ele atende os cavalos e procura dar o melhor bem-estar dentro desses itens, né? E pronto, é um prestador de serviço. A escola deve estimular que, saindo da escola, esses grupos se formem. Por exemplo, que tem uma pessoa que seja, sei lá, o coordenador do grupo formados, alguma coisa assim. E essa pessoa, que não necessariamente precisa só fazer isso, né? Mas essa pessoa seja o ponto de contato de cada aluno que está formando e queira continuar praticando. Então eu posso procurar fulano, que é responsável por coordenar esse grupo, né? E aí essa pessoa vai dizer, olha, para você entrar, as condições
condições são essa, custa tanto. A X alunos tem que ter um cavalo a mais, e aí montar como se fosse esse grupo pós-formatura, né? Os professores poderiam encabeçar Tipo uma um escola de grupo aperfeiçoamento. ou Né? outro, né? Porque é quem vai estar ali para quem tem acesso aos cavalos, quem tem o conhecimento do cavalo que serve e que não serve para tal aluno, para tal aluno. Eu acho que seria uma coisa a gente pensar. Os professores encabeçarem os grupos depois que saem da escola. E aí ele vai continuar pagando uma mensalidade, mas aí dentro de uma condição fora da escola. Aí Um curso de extensão, de aperfeiçoamento para alunos formados na escola. Então, queria saber assim, bastante preocupação com os níveis mais avançados, né? E com a turma da pré-escola, os café com leite. Porque assim, você colocou mais ou menos um tempo de formação 4 anos, né? Se existe já um período definido, sei lá, primeiro ano o aluno tem que atingir tal objetivo até o final do ano. Aí segundo ano, entra numa outra etapa. Eu queria saber se existe isso já definido, que né, cada etapa ser cumprida, sei lá. Sim, existe. E até com uma certa diferença, assim, porque é o que eu falei, dentro da escola de equitação de salto, você tem parâmetros. Vara no chão, 40, 60, 80, 90. No entanto, você pode ter gente que cumpra os 4 anos sem chegar no 90, né? Sem problema nenhum. É o que a gente falou. Por exemplo, mas tem um que monta 3 vezes por semana, tem um que monta uma vez por semana. Como que você vai formar em 4 anos os dois? Porque é o que eu falei, a minha programação, o meu conteúdo, ele é semanal. Ele não é por aula que a pessoa faz. Então é o que eu falei, a pessoa que monta 3 vezes por semana, ela faz a mesma aula 3 vezes. Então o conteúdo que ela tem é o mesmo de quem faz uma vez. Só que ela tem muito mais prática. Aí é problema de cada um. Mas Marquinhos, quando você fala de conteúdo, né, como que vocês farão uma avaliação, por exemplo, eu posso ter 2 pessoas que não atinjam o objetivo, uma atinge e outra não. Como que vocês vão fazer nesse caso, ao final do ano? Um que tem uma aula, ele, por exemplo, ele tem menos prática, ele pode não atingir o seu objetivo daquele ano letivo. Como que você vai fazer? Vai existir uma certa... Então, é o que eu disse. Você tem uma turma que o seu objetivo é a altura, né? A gente tem total consciência de que a pessoa que está aprendendo aquilo ali, ela depende dos cavalos para ela estar em tal altura. Então, nós temos que ter os cavalos disponíveis para diferentes alturas, né? No 90 menos gente que chega lá junto, né? Então essa turma tá ok, ela vai por altura, mas tem a turma que não vai chegar lá, às vezes nem tem interesse, é o que a gente tava falando da competição em si, quer vir aqui, quer aprender, quer se aprofundar e tudo, mas às vezes tem muito medo, não consegue acompanhar o ritmo Ok, nós vamos dar o mesmo conteúdo para essa pessoa, entendeu? O conteúdo que eu digo é conhecimento em relação aos cavalos. Dá para entender? Eu só não entendo a parte da criança, muitas vezes você não tem desenvolvimento igual para todos. Mas eu não... E aí aquele conteúdo que você passou, talvez uma pessoa precise de um tempo maior. Como é que vai ser feita essa avaliação? Então, Vai ter uma, mas... entre aspas, uma Então, renovação para continuar? Não, então eu não estou aqui para julgar ninguém. Não, Então o objetivo vai ser cumprido no sentido de eu passar o conteúdo. A pessoa se é habilidosa ou meio desajeitada e tudo, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu quero passar todo o conteúdo para a hora que acabar a escola de equitação, ela poder ir lá, arrumar um cavalo e conseguir fazer direitinho, seguir fazendo no seu ritmo, às vezes sem competir, às vezes sem ser, entendeu? Essa fase nossa, até a competição, ela
é educativa, não dá para você botar em competição essa turma nossa. Por quê? Porque a gente tem é o que a gente estava falando hoje, você tem uma questão que é o tempo ideal. Quase todo mundo faz 0. Dificilmente alguns dá um probleminha e não sei o que, mas a gente faz de uma forma que seja muito seguro e que a pessoa sempre tenha a possibilidade de sair bem, e é o que acontece, né? A gente vê que tem exceções de algum que deu problema, a Rô teve um pouquinho de problema lá, mas de certa forma é difícil você. Agora, você precisa estabelecer alguma regra para você classificar. Na nossa categoria de base, a regra estabelecida é o tempo ideal. O tempo ideal quer dizer, se você bateu o tempo ideal, que você é melhor que o outro, entendeu? Às vezes um todo desajeitado lá faz um percurso, ganha a prova, o outro monta o fino, faz tudo o que tem que fazer, faz 2 segundos abaixo do... Você vai dizer que um é melhor que o outro? Então, assim, é uma forma da gente preparar eles para a competição de verdade. Enquanto tá ali embaixo, não é competição. Por isso que não me preocupa muito. Puta, esse aqui não atingiu, esse atingiu. Não, todo mundo recebeu o conteúdo. Todo mundo sabe o que é para fazer. Significa que o seu... Uniformizar as aulas, é mais ou menos isso? Significa que o seu curso de 4 anos é montado em cima de uma aula semanal. Uma aula semanal. Exercício semanal. Se eu fizer uma aula semanal, eu cumpro o seu conteúdo. Quer dizer, todas as aulas que eu fiz a mais é para eu praticar mais vezes o mesmo conteúdo. Exatamente. Tá. Você vai continuar cobrando. Quando você fala nisso, você vai vender um curso ou você vai vender aulas? A partir desse momento, você está dizendo que você tem um curso. Então eu posso chegar aqui e falar, eu quero comprar esse curso. E você tem um preço de curso. Eu venho uma vez por semana. E aí eu posso falar, não, mas nesse seu curso eu quero ter uma aula a mais de prática, que seria a segunda aula que eu faço. Você pensou nisso ou não? Você continua no mesmo processo de comercialização das aulas, ou seja, por aula. É de se pensar, a gente só tem plano semestral e anual, né? E as aulas avulsas, mas é de se pensar de fazer um valor pro curso, sim. Isso eu não tinha pensado e é interessante a gente pensar nisso, porque daí você fecha, isso, exatamente. Né? Você está criando um curso. Exatamente, estou criando um curso, Mas para mim, assim, tá bem claro essa coisa de mais vezes por semana. Você trocando de cavalo, a prática dessas pessoas fica... Então, ok, você paga mais caro, mas você sai muito mais prático, com diferentes cavalos. Vai variando os cavalos. Mais alguma coisa? Alguma